Olá pessoal, bem-vindo à aula 3.4, que agora é a aula de monopsônio. Monopsônio é um assunto bastante interessante e eu acho até relativamente pouco estudado na economia. Precisaria de ver mais detalhes, então alguns exemplos que eu vou dar aqui podem ser até mais explorados, talvez não sejam exemplos mais rigorosos de monopsônios que nós temos, tá? Mas que são casos que mesmo assim eu vou dar o exemplo, pois eles servem para a gente pensar na situação e pensar em como monopsônios podem ser úteis para avaliar determinadas situações de mercado, tá ok? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Então vamos lá para a nossa aula aqui. Eu tenho que mostrar para vocês essa parte de monopsônio, tá ok? Já vimos as barreiras, né? Vamos entrar aqui em monopsônio, que, lembrando lá na definição, né? Monopsônio é quando nós temos apenas um comprador, N vai ser igual a 1, né? E S vai ser um número bem grande, tá? O poder de monopsônio é determinado em parte pelo número de compradores que atuam no mercado. Se existir apenas um comprador, nós temos o chamado monopsônio puro. E o poder de monopsônio dependerá da elasticidade da oferta. Então, se no caso o poder de monopólio dependia da elasticidade da demanda, aqui no monopsônio ela depende da elasticidade da oferta, tá bom? Quanto menor for a elasticidade da oferta, maior será o poder de monopsônio do comprador. E quando existem diversos compradores, a gente tem o que nós chamamos de oligopsônio. Tá? O poder de monopsônio também dependerá de quão agressivamente os compradores competem entre si entre os suprimentos. Tá? É muito comum aí no mercado de monopsônio ou oligopsônio, né, esses compradores estarem competindo por um mesmo recurso, por um mesmo insumo ou por uma exclusividade. Depois vai ficar mais claro quando a gente for ver os exemplos de monopsônio. Tá? Bom, o poder de monopsônio ele não aparece claramente no nosso livro dessa forma, mas eu vou ajudá-los aqui a ver. Ele pode ser calculado da seguinte maneira. Tá? Então, assim como nós tivemos o poder de monopólio, nós temos aqui também o poder de monopsônio. Tá? Representei por J aqui, pois a economista mais famosa que estudou isso e que propôs modelos de monopsônio foi a economista inglesa Joan Robson. Tá ok? No slide posterior a gente vai falar do nome dela aqui. Então eu pus J em homenagem a ela e o índice é exatamente assim. Ó. Você tem W menos W inferior sobre W inferior. Eu coloquei W porque o exemplo mais típico de monopsônio é uma empresa só numa determinada região que ela contrata todos os trabalhadores para aquele tipo de qualificação. Tá? Por exemplo, em Mariana mesmo nós temos, ou tínhamos, né, uma empresa mineradora e era a única grande empresa na região e ela contratava um determinado tipo de trabalho, era a única contratante. Tá? Então, W aqui é a letra mais usada para salário, né, que vem do inglês wages. Tá ok? Então, a gente está falando aí de salários, mas pode ser qualquer outro preço em termos de monopólios, tá ok? Então, esse J é um poder de monopsônio, tá? É a diferença entre o preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar, mais o preço que ele está de fato pagando. Na verdade, esse preço aqui é um preço bem baixo, porque ele tem poder para levar o preço de monopsônio abaixo do preço que vigoraria em equilíbrio de livre concorrência. Vai ficar mais claro depois quando eu fizer o gráfico. Mas vamos ver mais detalhes aqui. Tá? Como eu falei, essa economista inglesa aqui foi muito importante. Ela tem outros estudos também sobre a estrutura de capital. São estudos bastante interessantes. E esse W barra aí pode ser representado pelo benefício marginal. Quando a gente tem uma função de demanda, é bem fácil obter esse W daí, tá? E o W barra é mais fácil ainda porque é o preço efetivamente pago
pelo monopcionista. Tá? Existe uma fórmula similar ao markup do monopólio para calcular o preço pago pelo monopsônio, em função da elasticidade agora, da elasticidade da oferta. Tá? Então vamos representar essa fórmulazinha ali também. O monopcionista sempre paga esse W barra, né? A barra embaixo é o menor preço. E nesse caso, como é que ele faz? Ele pega aquele barra superior e põe 1 mais 1 sobre N. Aqui nós não precisamos mais do módulo, né? Pois a elasticidade da oferta já é sempre positiva. Tá? Novamente, se essa elasticidade aqui é muito grande, se você fizer o limite do N tendendo ao infinito, você vai ver que W barrinha embaixo é igual ao W barra de cima. Tá? Então, quer dizer, é uma situação de concorrência perfeita. Então, vocês estão vendo aqui que em micro 2 a gente usa muito concorrência perfeita como um comparativo. Tá? Então, é um comparativo que a gente está sempre se referenciando. E repare também que no caso do monopsônio, esse Ni precisa ser maior do que 0, mas não tem aquela restrição referente a 1. Né? O Ni pode ser 1, né? A elasticidade da oferta pode ser 1, que o que vai acontecer com o W é simplesmente que ele vai ser metade do preço máximo que esse comprador poderia pagar em termos de benefício marginal. Tá ok? E se essas elasticidades forem se aproximando de 0, o preço que o monopcionista vai pagar se torna cada vez menor. Tá? Então, no limite, quando Ni tende a 0, esse W barra tende a 0. Tudo bem? A intuição, né? 1 mais 1 sobre 0, essa conta aqui está indo para infinito, no limite, você está dividindo W barra, que é um valor positivo, sobre um número infinitamente grande. Então, essa conta daqui está indo para 0. Tá ok? Então, voltando na nossa aula, né? Essa é uma forma bem interessante de obter os preços pagos pelo monopcionista de acordo com a elasticidade da oferta. Tá? A gente precisa entender melhor como é que é formado esse W barra, né? Esse W aqui dado pela despesa marginal. Há uns exercícios aqui para mostrar como é possível obter o J, ou melhor ainda, mostrar que o J é o inverso da elasticidade da oferta, tá? E como obter a partir do J, né, a fórmula que nós vimos para aquele preço do monopsônio, tá ok? São exercícios um pouquinho difíceis, mas vocês podem olhar lá no livro, que o livro explica bem essa parte de monopsônio e dá um pouco de detalhes. O que eu preciso fazer aqui é mostrar para vocês como funciona no gráfico a regra de monopsônio, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo nesse mercado. Então deixa eu fazer aqui o mercado de trabalho também, onde vou representar aqui a quantidade de trabalho demandada e aqui os salários, ou W. Tá? Então nós temos que o monopsonista tem essa demanda. Repare que isso é a demanda individual, ele é o único que tem demanda por aquele determinado tipo de trabalho no mercado. Tá? Então é uma demanda individual aqui, porque você não está juntando com outros consumidores. Né? Então é interessante aqui nesse caso do monopsônio. Tá? Existe uma oferta, deixa eu representar de vermelho aqui, existe uma oferta também desse mercado, mas essa oferta sim tem vários produtores. Tá ok? O que acontece no monopsônio? Ao contrário do monopólio, que nós pegávamos uma receita marginal, dado que o monopolista sabia que ao colocar quantidades maiores no mercado ele deprimia o preço, aqui no caso do monopsônio, nós sabemos que o comprador sabe que se ele comprar demais, ele vai influenciar o preço para cima. Então, é aquele comprador que sabe, poxa, se eu comprar muito, se eu quase esgotar a quantidade que o mercado tem para oferecer, eu vou fazer com que o preço suba. Então, ele mesmo percebe na sua própria
influência a alta de preços que ele promove, tá ok? E nesse caso, se ele está promovendo uma alta de preços, ele está percebendo uma curva que nós vamos chamar de despesa marginal, tá ok? Esse conceito não é muito visto, então deixa eu passar em mais detalhes aqui o que significa, tá? Então a despesa marginal é o fato desse monopcionista perceber que ao comprar mais, vamos chamar aqui de DMG, que ao comprar mais ele está influenciando nos preços, tá ok? E para entender a despesa marginal, nós temos que fazer um análogo da receita total. No caso da despesa marginal, temos que fazer a despesa total. A despesa total nada mais é do que o custo marginal daquela mercadoria para determinado valor de Q vezes Q, tá? Repare que receita, no caso da firma, é despesa total no caso do consumidor. Esse custo marginal aqui nada mais é do que o preço que o consumidor está pagando por uma determinada mercadoria. Só que esse preço aqui, no caso, está representado pela oferta. Tudo bem? Aqui eu estou usando uma simplificação de pegar a oferta representando esse custo marginal, tá? Mas vamos pegar um custo marginal que nós vimos na aula anterior. Vamos pegar aquele custo marginal de 2Q. Tudo bem? Então a despesa total nada mais é do que 2Q vezes Q, ou seja, 2Q ao quadrado. Ok? Bom, o que eu estou chamando ali de despesa marginal é a derivada da despesa total em relação a Q. Derivada da despesa total em relação a Q nada mais é do que 4Q. Ou seja, 2 vezes mais a inclinação da oferta. Também para uma oferta linear, então você pode usar aquela mesma regrinha. Para uma oferta linear, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer C mais D, sendo D o coeficiente angular, né, vezes Q. Ok? Você vai multiplicar esse coeficiente angular por 2. Então, você acha a despesa marginal facilmente multiplicando esse coeficiente angular por 2, no caso de uma oferta linear no monopsônio. Tá ok? Foi o que nós achamos aqui para aquela curva de oferta 2Q. Ficando com uma despesa marginal, vou continuar com a cor azul aqui, de 4Q. Bom, em que ponto que esse monopsonista para? Repare que no caso do monopsônio é despesa marginal igual a benefício marginal. Benefício marginal nada mais é do que representado pela curva de demanda individual dessa firma. Então nós estamos falando que 4Q é igual à demanda individual dessa firma. Tudo bem? Então digamos que a demanda individual dessa firma seja 100 menos Q. Tá ok? Então a quantidade de monopsônio que eu estou representando ali vai ficar 5 igual a 100, ou seja, 100 dividido por 5, que é 20. Ficando sem espaço aqui. 20, tá bom? Então, essa é a quantidade do monopsonista. Que ponto é esse? No gráfico que eu tinha acabado de representar, esse ponto de monopsônio é esse ponto daqui. Muito interessante, né? Estou falando monopsônio aqui como MS. Bom, esse valor aqui é fácil de obter. É simplesmente substituir o QMS igual a 20 na função de demanda individual desse monopsonista. Ou seja, você vai pegar o 20 e substituir aqui. Então, esse é o valor do benefício marginal no ponto onde Q do monopsonista é igual a 20. Que valor é esse? Esse valor é 100 menos 20, 80. Tá ok? Bom, mas o benefício marginal não é o que de fato o monopsonista paga.
Ele não está pagando um salário de 80 para os seus contratados. Ele está, de fato, pagando um salário bem menor. Então, que salário menor é esse? Esse salário menor está representado nesse novo ponto que eu estou representando aqui. Tá? Então, nós tínhamos o ponto E, que seria o equilíbrio de benefício marginal igual a despesa marginal. Mas temos agora o ponto M, que é o equilíbrio do monoopcionista. Ele vai pagar um salário, na verdade, menor. Como é que a gente descobre esse salário? Basta jogar esse QMS igual a 20 na função de oferta. Então será 2 vezes 20, ou seja, 40. Então esse monoopcionista aí está pagando metade do valor máximo que ele poderia pagar em termos de benefício marginal. Ok? E não é o valor de mercado também. O valor de mercado seria esse valor daqui, tá? Que eu já calculei aqui e sei que é 66,67, tá ok? Dado que essa quantidade aqui seria, ele empregaria mais pessoas, ele empregaria 33,3 funcionários aí, 13 funcionários a mais do que emprega no caso do monoopsônio. Tudo bem? Então vamos resumir isso aqui. Veja o que aconteceu. Deixa eu fazer de preto. Aconteceu que, pelo fato de ser um monoopcionista, ele diminuiu a quantidade do que ele compra, justamente para influenciar menos o mercado. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos uma oferta e uma demanda que estavam determinando aí o salário de equilíbrio nesse mercado. Mas esse monoopcionista é o único que contrata determinado tipo de trabalho na região. Então ele sabe que se ele contratar demais, ele vai pressionar os salários que ele paga para cima. Então a maneira dele deixar o salário menor e obter assim maior diferença entre o benefício e o custo marginal é ele fazer essa igualação aqui entre despesa marginal e benefício marginal. Repare que a demanda aqui é uma demanda individual que equivale ao benefício marginal. Vocês podem ler lá no livro do Pintic. Tá ok? Então, essa quantidade contratada pelo monoopcionista é também uma quantidade menor do que a quantidade que seria vigente no equilíbrio de concorrência perfeita. Tá? O ponto é que ele não paga esse W barra superior, tudo bem, que seria o benefício verdadeiro para esse monoopcionista de empregar apenas essa quantidade de trabalhadores. Ele paga, na verdade, um W barra inferior, bem menor. Então nós temos uma diferença aí, W barra superior é maior que W barra inferior. Tudo bem? Então, monoopsônio é um tipo de mercado bem interessante. Eu acho que ele deveria ser mais estudado. Deixa eu falar de alguns exemplos antes de terminar essa aula de monoopsônio. Tudo bem? Nós temos vários exemplos clássicos de monoopsônio, tá? O primeiro é esse exemplo do emprego. Foi o exemplo também usado pela Joan Robinson. Tá? Você tem uma firma grande que contrata os trabalhadores para aquele tipo de especialidade naquela região. Né? Como eu falei, Mariana, né, no quadrilátero ferrífero, sobre os empregos de mineração. Os empregos bem específicos de mineração era a empresa da Samarco que contratava aqui em Mariana. Outro exemplo bastante típico é o exemplo dos pescadores. Né? Então, em aldeias de pescadores existe uma quantidade grande de pescadores com pequenos barcos que saem para pescar, e eles saem para pescar e pegam peixe, mas quem vai comprar o peixe é apenas um comprador que vai levar daquela aldeia para um grande centro urbano, e ele tem um caminhão frigorífico ou tem um frigorífico que tem condições de levar esses peixes para esse mercado consumidor. Então você tem uma infinidade de ofertantes, todos esses ofertantes têm que vender para um só comprador. Tudo bem? Então todas as situações que você tem uma miríade de ofertantes que
tem que recorrer a um atravessador, a um comprador que é um atravessador, é um caso sujeito a monopsônio, tá ok? Então o caso dos pescadores é muito citado, é muito emblemático também de livro-texto, tá bom? Outro caso interessante é o caso de autopeças, tá? Geralmente, nas firmas de autopeças, elas fabricam várias peças. O que acontece é que você tem várias firmas que produzem uma mesma peça, só que aquela peça é uma roda, por exemplo, ou um componente do motor do carro, mas aquela peça é tão específica que só serve para um modelo de carro. Tudo bem? Então só um modelo é capaz de comprar aquele tipo de peça, mas vários fabricantes estão fazendo aquela mesma peça. Tá? É um caso bem particular, né? Tipo, e geralmente as montadoras de automóveis fazem isso especificamente, né? Para reservar um pouco de mercado. Fazem uma peça específica que só tem no carro delas para reservar mercado dessas montadoras para ela mesma, né? Então gera uma competição entre as fabricantes de peças para ver quem consegue atender aquela montadora, aquele modelo de carro. Tudo bem? É um exemplo que aparece também em livro-texto. Eu mesmo tenho os meus exemplos pessoais, tá? Que eu gostaria que fossem mais investigados, né? Seria interessante investigar. Por exemplo, um bastante análogo com esse caso dos pescadores é o caso dos produtores de leite, né? Produtores de leite, principalmente os pequenos, né? Porque existem grandes produtores de leite, existem os laticínios, né? Mas pequenos produtores de leite, eles tiram leite em pequena quantidade, então esse leite tem que ser levado para um tanque. Esse tanque de leite ele faz o resfriamento e o leite fica lá nesse tanque até passar um caminhão para pegar esse leite e levar para o laticínio. Então, né, o comprador desse leite geralmente é um grande laticínio que tem condição de envasar esse leite, tratar esse leite e vendê-lo na caixinha, né? Eu morava numa cidade de interior onde os produtores de leite vendiam o leite diretamente para o consumidor final, né? O cara vinha numa carroça, pegava aquelas grandes leiteiras, né? Uma vasilha grande de aço ou de ferro para onde eles colocavam leite e saía passando de casa em casa vendendo leite numa concha, né? Não era muito higiênico, mas era uma maneira do produtor atender diretamente as pessoas interessadas em comprar leite. Isso praticamente acabou e as pessoas não compram mais leite dessa forma, então o produtor de leite, o pequeno produtor, ele tem que vender o seu leite para alguém que tenha condição de comprá-lo e beneficiá-lo e vendê-lo leite em caixinha, que a maioria de nós compra hoje em dia. E em muitas regiões só existe um laticínio capaz de comprar de diversos produtores. Então o que acontece é que o preço que esses laticínios pagam para o produtor de leite é um preço baixo, tudo bem? Apesar do leite ter aumentado nesses últimos dias aí com a pandemia, eu estou querendo fazer um vídeo, não para aula, mas um vídeo para o canal de maneira geral mostrando como é essa oferta e demanda nos tempos de pandemia, como os preços aumentaram e diminuíram em alguns setores. Mas pensa aí, o produtor de leite ele recebe um preço do leite geralmente menor do que seria o preço do mercado, tá ok? Outro exemplo que eu gosto muito são os produtores de artesanato, tá? Então tem lugares que o artesanato funciona dessa forma, só tem um comprador para aquele artesanato para redistribuir em grandes centros, então esse também funciona. Quem gosta bastante desse assunto pode consultar um chamado Grameen Bank. Grameen, não sei se é assim a pronúncia, tá pessoal? Mas que no começo dos anos 2000 ganhou o Prêmio Nobel da Paz por dar microcrédito a pequenas produtoras de artesanato que tinham o preço deprimido porque os compradores desse artesanato
e os fornecedores dos insumos eram os únicos. Então, exercia um poder de mercado nessas produtoras de artesanato duas vezes, tanto pelo monopólio ao fornecer o insumo, quanto pelo monopsônio ao comprar o artesanato pronto de volta, né? Então, esse microcrédito serviu para livrar algumas produtoras desse artesanato desse ciclo, né, de endividamento que elas ficavam ao ter esse atravessador que vendia a matéria-prima e ao mesmo tempo comprava o produto final, tá? Existem vários casos interessantes e o que eu vou deixar aqui por último, mas existem outros que a gente pode explorar lá nos fóruns, é o próprio YouTube. O YouTube agora é o YouTube, se você quiser a pronúncia em inglês, né? YouTube, tem gente que fala assim, né? Você faz o conteúdo de vídeo, mas o único comprador desse vídeo, o único que pode aceitar esse vídeo para publicar para um público mais amplo, é o YouTube, né? Na verdade, você pode estar pensando também que o YouTube não é o único comprador, mas eles são quase que o monopsônio para vídeos na internet hoje em dia, tá? Pense, onde mais você poderia colocar seus vídeos de forma gratuita para o usuário final, tudo bem? As opções são poucas. Você tem uma opção que é praticamente o YouTube também, que é o Vimeo, tá? Tem um site para live, né, para em tempo real, que é o Twitch, tá ok? Existe até o próprio TikTok, né, que são vídeos curtos, né, mas não é o mesmo propósito do YouTube, não é isso? Então o YouTube é o único comprador de alguns formatos de vídeo e o único que tem capacidade para fazer um determinado tipo de formato de vídeo. Tem uma tecnologia por trás também que a Google investiu bastante depois que comprou o YouTube, não é isso? E o que acontece? Qual que é o preço, na verdade? Na verdade, o YouTube paga para alguns fornecedores, para alguns produtores de conteúdo. Mas você percebe que o YouTube pode estar pagando um valor bem menor do que o equilíbrio de mercado, pois afinal eles são os únicos compradores ou os maiores compradores, digamos que é um oligopsônio nesse caso. São os maiores compradores desse tipo de conteúdo, tá ok? Então você vê o YouTube tomando várias estratégias de bloquear vídeos, tá? Tirar vídeos do ar, várias coisas desse sentido. Eles estão falando que é por motivos humanitários, mas às vezes podem ser motivos simplesmente comerciais, tá ok? Nesse ano recente, vários vídeos que falavam sobre a pandemia do coronavírus foram desmonetizados, né? E eles foram desmonetizados por um motivo que o YouTube estava querendo fazer o acesso chegar a todos e que queria evitar fake news, nesse tipo de argumentação. Mas no fundo, na verdade, o YouTube pode ter evitado de pagar vários vídeos que foram feitos por motivo da pandemia e que se tornaram virais. Então, nesse sentido, o YouTube pode ter evitado de pagar alguns produtores de conteúdo, simplesmente usando uma regra que tirava vários vídeos que surgiram em 2020 desse pagamento. Estão entendendo? Então, o YouTube ele não é tão inocente nesses critérios que ele escolhe de pagamento de vídeos ou não. Tá legal? O meu canal é desmonetizado, com certeza, e para sempre será. Pois afinal eu estou num curso de universidade pública, né? Meu salário e meus gastos são financiados pela universidade pública. Então não faria muito sentido eu fazer um canal monetizado, a não ser que parte desse dinheiro voltasse ou revertesse para a própria universidade, que seria uma forma interessante da universidade captar mais dinheiro. Mas isso fica para outra conversa. O ponto aqui é que existem vários exemplos de monopsônio, são pouco estudados, e eu gostaria de ver mais estudos sobre esse tipo de coisa, inclusive sobre o monopsônio do YouTube. Tá legal? Então vamos terminar essa aula 3.4 por aqui. Vejo vocês na aula 3.5 sobre eficiência e monopólio natural.
que está bem interessante. Então, até lá!